Olá, seja muito bem-vindo ao último módulo do nosso curso de análise de estruturas isostáticas. Esse é o módulo 6 de grelhas. Neste módulo, então, vamos estudar essas estruturas conhecidas como grelhas, que são estruturas formadas por elementos de barras retilíneas ou curvas posicionados em um mesmo plano, submetida às ações externas que atuam perpendiculares ao plano da grelha. Essas cargas criam na estrutura solicitações de esforços cortante, momento fletor e momento torsor. Podemos observar que não aparecem aqui qual esforço? O esforço de normal, tendo em vista que, como dito anteriormente, as cargas são aplicadas perpendiculares ao plano, como na imagem a seguir. Então aqui nós temos um exemplo de uma grelha, onde todas as barras aqui, elas se encontram no mesmo plano, porém as cargas elas são perpendiculares a este plano. Ou seja, aqui nós temos já os três eixos, o eixo X, Y e Z. Então aqui nós temos que ter bastante atenção. Nas grelhas, atenção, não são aplicados cargas horizontais ou cargas inclinadas. Se acontecer isso, já não é uma grelha, é um outro tipo de estrutura. Também podemos notar que agora aparece um novo esforço, denominado momento torsor. Esse tipo de momento ocorre quando há uma rotação em torno do próprio eixo longitudinal. Então nós podemos observar que aqui, como nós temos cargas apenas assim perpendiculares, eu não tenho esforço de compressão e de tração, porque eu não tenho cargas aqui, paralelas a minhas barras, tá bom? Então o momento torsor, ele é o que? Quando a minha barra ela gira em torno do próprio eixo. Vamos pegar aqui um exemplo. Esta carga aqui, ela faz o que? Esta barra aqui girar, certo? Essa barra vai girar e o que vai acontecer com esta barra que está aqui? Ela vai rotacionar, ela vai torcer em volta do próprio eixo. Isso é o momento torsor. Vou deixar aqui um videozinho rápido que faz uma diferença entre o momento torsor e o momento fletor. Então nesse vídeo nós observamos que aqui do lado nós temos o momento torsor, onde ele gira no seu próprio eixo, e aqui do outro lado nós temos o momento fletor, onde ele faz uma rotação em cima do seu eixo. Bom, estaticidade. Com essas duas observações de que não temos esforço normal e sim momento torsor, como ficam então as equações da estática que antes eram somatório de forças y igual a zero, somatório de força x igual a zero e somatório de momento igual a zero? Se agora a gente não tem mais uma força em x. Como podemos observar agora, em nossos eixos de referência, notaremos que das 6 equações da estática disponíveis, apenas 3 atuarão para o equilíbrio do sistema estrutural. Ué, por que agora nós temos 6 equações? Porque nós temos somatório em Fy, somatório Fx, somatório Fz. Momento em y, momento em x e momento em z. Essas seriam as 6 equações. Porém, nós só temos 3 que atuam para esse equilíbrio, que é, aqui a carga está perpendicular, então eu tenho ao plano, mas paralela ao eixo y. Então eu tenho o quê? Um somatório de forças em y. Eu tenho um momento causado aqui no meu eixo x, já que essa carga está a uma distância, ela cria o quê? Um momento em x. E eu tenho também um momento em z, que é essa distância aqui, que essa carga está de z, que faz um momento. As demais equações, que seriam o somatório de forças em x, não atuam aqui, porque eu não tenho cargas horizontais. O somatório de forças em z também não atua, porque eu não tenho cargas horizontais.
E o momento em y ele não atua, porque a minha carga é paralela ao eixo y. Nos exercícios nós vamos ver que nós deslocamos o eixo para cá, o nosso eixo de referência. Isso tudo no exercício nós vamos praticar e entender. Vamos ler aqui a observação. As demais equações, então, serão apenas identidades, pois não terão componentes nas direções x e z e nem farão momentos em torno de y, por serem paralelas, como eu disse. Observação. Deve sempre observar os eixos dados no exercício. Assim. Esse eixo de referência que eu peguei é do livro do Susekind, onde ele coloca o y para cima, o x para a direita e o z aqui para a esquerda. No livro do Luiz Fernando Marta, nós temos já o z aqui em cima e o y no lugar do z. Então aqui seria somatório de forças em z, somatório de momento em x e somatório de momento em y. Então, se o seu professor também usa, como o Luiz Fernando Marta, o z vai ficar aqui em cima e o y aqui embaixo. E eu estou usando o Susekind, então o y fica em cima e o z fica embaixo. E aí você tem que só tomar atenção para substituir a letra, né, correta para seu professor depois não reclamar. Onde podemos encontrar as grelhas? As grelhas são vistas na construção civil em estruturas como lajes nervuradas, combinações de vigas interligadas e apoiadas em seus pilares que recebam cargas verticais. Então aqui nós temos um exemplo de laje nervurada, né, onde aqui nós podemos ver uma grelha, várias vigas aqui que estão interligadas e elas recebem a carga então da laje, no caso perpendiculares aqui, né, verticais. Então aqui é um exemplo de vigas, um exemplo de grelhas. Tipos de grelhas. Os tipos mais comuns de grelhas são a grelha em balanço, as grelhas triapoiadas e a viga balcão. Aqui é um exemplo do Susekind de 1981, onde olha aqui, nós temos, onde aqui ela é circular, aqui, né, ela tem um trecho circular. Classificação das grelhas. Como o próprio Susekind, no seu livro em 1981, relata, tendo em vista a definição de grelhas, não há necessidade de restringir possíveis deslocamentos paralelos ao eixo x e z, pois as ações externas não terão componentes atuando. Então eu não preciso representar esse tipo de apoio aqui, esse apoio ele quis dizer o quê? Que está inclinado aqui, né? Que está na horizontal. Esse A e D aqui, isso daqui eu não represento numa grelha, só apoios verticais. Classificação da grelha. A partir disso, vamos para a classificação das grelhas, que podem ser classificadas em hipostática, isostática e hiperestática. As grelhas hipostáticas são aquelas que apresentam um número inferior de apoios em relação às equações da estática. As grelhas isostáticas são aquelas que apresentam apenas 3 incógnitas a determinar. Assim, terá o mesmo número de incógnitas disponíveis. E as grelhas hiperestáticas são aquelas que apresentam 4 ou mais incógnitas. Convenção de sinais, os esforços externos, que são as nossas reações de apoio. Como agora estamos falando de dois momentos, o momento torsor e o momento fletor, vamos adotar uma regra conhecida por todos para adotarmos os sentidos positivos e negativos. A regra da mão direita. Aquela que a gente fica mexendo, né, durante a prova, mão para cá, mão para lá. Sim, aquela regra usada em muitas matérias onde o sentido positivo será o nosso polegar. Então funciona da seguinte maneira. Se o sentido do polegar do momento mx ou my analisado for igual ao sentido do eixo x ou z, então será positivo. Caso contrário, negativo. Nós vamos praticar bastante isso no exercício e eu fiz um novo modelo de aula para ver se vocês gostam também
e porque eu precisava ter um espaço, né, da minha mão com o exercício. Então vocês vão ver que os exercícios de grelhas eu gravei de forma diferente, tá bom? Também quero que vocês deem o feedback no comentário das aulas. Então usaremos como valores dos eixos positivos a seguinte referência, ó. O positivo vai ser para fora no momento em X e o positivo aqui, ó, para baixo vai ser o nosso momento em Z. Roteiro para cálculo de grelhas. O primeiro passo, então, é o cálculo das reações de apoio. O segundo passo é o equilíbrio das barras. O terceiro passo são os esforços internos. E o quarto passo é a montagem dos diagramas de momento torsor, cortante e momento fletor. Dica: para o cálculo das reações de apoio, você poderá deslocar os eixos de referência de forma a facilitar a determinação das reações de apoio. Então eu deixei aqui um espaço, porque esta matéria ela tem bastante dúvidas, né? Porque nós já estamos saindo do plano, nós olhamos sempre estruturas 2D, né? E a grelha já é uma estrutura onde tem os três eixos e a gente tem que criar desenhos, né, com perspectiva, e isso causa então dúvidas aos alunos. Então deixei aqui um espaço em branco para que você possa anotar observações, dúvidas que você teve aqui na aula do curso ou na sua aula presencial, né, na aula da sua faculdade, para que você possa dizer aqui nos comentários e eu vir aqui comentar com vocês. Então, vamos para os exercícios. Como eu disse para vocês, os exercícios foram gravados de forma diferente. Eu não gravei com a câmera em cima do papel porque ficava muito ruim visualizar os momentos com a regra da mão direita. E também não ia ficar muito legal se eu fizesse como eu fiz o módulo de treliças aqui somente pelo computador, porque também não ia ficar legal para vocês entenderem a regra da mão direita. Tá bom? Então vocês vão ver que foi gravado de forma diferente. Espero que vocês gostem bastante e possam ter aprendido bastante com esse curso. Como nós já estamos no último módulo, quero lembrar para vocês também de marcarem todas as aulas como concluídas, porque quando você terminar esse módulo, você terá o seu certificado de conclusão do curso. Mas para isso você precisa clicar em concluir em todas as aulas, tá bom? Então vamos para os exercícios.